vivência em comum para amanhã. Hoje nós vamos focar um pouquinho justamente na festa, ou melhor, na memória de São João Maria Vianney, o grande pároco de Ars. Aliás, quando nós falamos o grande pároco, estamos sendo generoso, né? Ars, na época de São João Maria Vianney, era uma pequeníssima cidade. São João Maria Vianney, um desses padres que sofreram muito para conseguir se ordenarem padres. Inclusive, ele ficou um tempo no seminário e, como não conseguia passar, ele ficou um tempo fora, morando com outro padre que ia lhe instruindo mais proximamente para que ele conseguisse ser ordenado. E até duvidavam que talvez ele conseguisse. Ele tinha muita dificuldade para aprender o latim. E naquela época o latim era fundamental, porque tudo se celebrava em latim. São João Maria Vianney, então, vai assumir a pequena cidade de Ars, justamente no período logo posterior à Revolução Francesa. Cidade que ele sofreu muito, porque quando ele chegou, e cada vez que ele convidava os seus fiéis a participarem da missa, ou de alguma oração, ele era maltratado, humilhado, xingado. E é interessante que, em nenhum instante, ele desistiu do seu povo. Ele sempre pensou que, se aquele povo lhe tinha sido confiado, ele tinha a missão de lhes apresentar o reino dos céus. Hoje em dia, talvez falte-nos, como padres, talvez essa visão de nós não desistirmos do povo. É interessante que ele se entregou realmente pelo seu povo. E o que ele fazia? Ao invés de ficar cobrando das pessoas a participação, ele começou a se dedicar à oração. Ele passava horas e às vezes fazia as vigílias da noite diante do Santíssimo, pedindo pela sua paróquia. E é interessante que, se ele não tinha uma pregação eloquente, não tinha o dom da palavra, ele tinha muita dificuldade para falar, para entender os textos do Evangelho. Ele tinha uma outra qualidade, ele tinha o dom do aconselhamento. Era tão notório que aos poucos as pessoas começaram a buscá-lo para pedir conselhos e se sentavam no confessionário muitas vezes para ouvi-lo. E é engraçado que São João Maria Vianney muitas vezes recusou a absolvição a muitos penitentes. Hoje em dia, se um padre fizer isso, meu Deus do céu, o padre não quis me absolver. Vai acontecer alguma coisa, porque o padre se recusou. Naquela época era muito comum, se o padre achasse que o penitente não estava penitentemente suficiente, ele podia recusar a absolvição, recusar que o fiel se aproximasse da comunhão durante 4, 5 dias, ou os 5 finais de semana, ou fizesse um tempo de recolhimento, e assim por diante. É engraçado que São João Maria Vianney começou a ficar tão importante que a França inteira se dirigia ao seu confessionário. E pessoas chegavam a passar na confissão durante 14 horas numa fila esperando para falar com São João Maria Vianney. Você já pensou? 14 horas para esperar para falar com o padre. Hoje, quando o penitente na sua frente demora mais 45 minutos, você já fala: pelo amor de Deus, está esquecendo da gente que está aqui fora? Uma pessoa esperava, às vezes, 14 horas. E olha que ele atendia muitas vezes 12, 13, 14, 16 horas de confessionário. E é engraçado também que São João Maria Vianney, ele vai sendo solidificado como o pároco, verdadeiramente o pároco de Ars. E quando ele é solidificado, a palavra vai nos dizer que uma das vezes ele teve o seu encontro com o diabo. Na sua biografia, eu não sei se alguém já leu, pode olhar no site do Santa Carona, tem a biografia do chamado Truchot. Truchi ou Truchot, eu chamo de Truchot mesmo. Você vai ler a biografia de São João Maria Vianney, e é engraçado que o capeta vai falar com ele, e fala que se na França ele tivessem mais 3 comedores de batata como São João Maria Vianney, o império de Satanás estaria no chão. Pior que muitas vezes falta esses padres, né?
Que nós possamos hoje rezar pelos padres e peçamos um espírito mesmo de São João Maria Vianney, de que nós possamos seguir a esse exemplo de perseverança até o fim, de nunca desistir, se desgastar nos confessionários, de celebrar a Eucaristia e buscar celebrar decente e dignamente, de tentar, mesmo que seja difícil, levar a palavra do Evangelho às pessoas e, principalmente, que nós possamos oferecer um sacramento da reconciliação autêntico e verdadeiro, não só simplesmente um dispensário de sacramentos, mas que nós façamos a cada um dos fiéis um momento único de misericórdia de Deus. Por isso, ao invés de a gente muitas vezes reclamar dos padres e dos bispos, e como a gente costuma às vezes ver em alguns lugares, reze por eles. Eu acho que a sua reclamação não vai resolver tantos problemas que temos. Às vezes, talvez, além daqueles que já têm o costume de fazer isso, né, que nós possamos deixar que aqueles que já têm o costume de reclamar, continuem reclamando. Talvez essa seja a missão deles. Mas a você, que não tem esse costume, que talvez não tenha tanta notoriedade, seja tão conhecido, talvez o seu caminho seja: reze pelo seu padre, ao invés de reclamar. Não fique esperando, o fulano é carismático, o Beltrano é assim, o ciclano é desse jeito, o Beltrano é desse jeito, tal. Aprenda a rezar por ele e peça que ele seja santo e que a santidade dele possa te levar também ao céu. Se ele administra os sacramentos como deve, celebra a Santa Missa como deve, já está bom. Mas eu não gosto da homilia dele. Fazer o quê? Tem padre que nem eu, que não faz homilia lá grandes coisas, mas reze para que ele seja melhor, para que ele tente se dedicar bastante à palavra de Deus. Reze ao invés de reclamar. Às vezes nós reclamamos demais dos padres, dos bispos, e fazemos um monte. Eu não estou dizendo que não é para reclamar, mas deixa quem tem condições de reclamar. Que você possa pedir ao Senhor que o seu padre seja essa pessoa que seja abençoada. Ao contrário de nós ficarmos, às vezes, falando com grupinhos e tudo mais. E vamos rezar principalmente para os párocos. São João Maria Vianney é o padroeiro dos párocos. Nesse dia nós queremos rezar pelo nosso pároco de um modo especial. Aqui na paróquia Nossa Senhora da Badia, o padre Fagner. Vamos pedir para que o Senhor derrame sobre ele as suas graças, envie as luzes do Espírito Santo e que na graça de estado ele possa conduzir a nós, que somos o seu povo, ao reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos o nosso ofertório.